Não, não, eu cheguei um ano depois do grupo inicial, porque a Manchete, se não me engano, ela começou em 83, não é isso? Eu cheguei no comecinho de 85, eu vinha da Globo e começamos lá uma história muito legal. Fiquei 11 anos na Manchete, de 85 a 95. E cobri lá uma Olimpíada, 2 Copas do Mundo, fizemos a Manchete Esportiva, um programa diário ao meio-dia, que tinha uma excelente repercussão, uma mesa redonda, aos domingos à noite também excelente, com Saldanha, Paulo Stein, enfim, com Alberto Léo, vários jornalistas de prestígio, e a gente fez um trabalho muito bom lá. Pegamos a fase mais importante da TV Manchete, que foi de 85 a 90, fase das novelas de muito impacto, fase de um jornalismo muito atuante e fase de um esporte que era muito prestigiado. Depois a Manchete teve problemas de sobrevivência, problemas econômicos, e aí a coisa ficou mais, assim, negativa. Que momentos assim mais te marcaram? O que você lembra mais dessa época da Manchete? Olha, a cobertura da Copa do Mundo de 86 para mim foi um momento particularmente mais marcante, porque a Manchete surpreendeu todo mundo, fez uma cobertura o tempo todo, o dia inteiro, na concentração do Brasil, tinha um acesso ótimo a jogadores, comissão técnica, e eu tenho a impressão que até a Globo balançou um pouquinho, porque de repente todo mundo estava comentando a Manchete, a cobertura diferenciada, com muitas entrevistas, até um pouco extensiva demais às vezes, talvez tenha pecado um pouco, porque todos os assuntos ali referentes à Copa eram novidade e eram uma atração. Mas eu acho que foi uma cobertura excelente, que foi assim um cartão de visita de que a Manchete podia realmente fazer uma grande cobertura em esporte. E como é que eram os bastidores do trabalho lá? O que você lembra assim dos bastidores? Os bastidores havia uma integração muito grande entre comentaristas, narradores e repórteres na convivência do dia a dia, porque a Manchete alugou um hotel muito estranho, que não era nem bem um hotel, era uma instância, uma pousada ao lado da concentração, que facilitou muito o nosso trabalho. Mas era uma coisa assim meio fantasmagórica, porque tinha uns bichos que entravam nos nossos quartos à noite, tinha que fechar as janelas, porque pareciam umas aranhas, sabe? E a gente tinha que se precaver contra aquilo. Era um troço ao mesmo tempo confortável, porque os quartos eram grandes, a gente estava assim no campo, mas ao mesmo tempo muito rústico. E a comida também era meio problemática, a gente tinha que trazer de fora da cidade. Hoje em dia talvez fosse uma coisa inaceitável para um profissional, mas naquela época foi uma coisa muito legal, que principalmente aproximou as pessoas e facilitou o trabalho, que é o que foi mais importante. Outra coisa que eu não me referi aqui no esporte da Manchete foi a cobertura do Campeonato Carioca, que nós fizemos com exclusividade durante 1 ou 2 anos, teve uma grande repercussão também. E, evidentemente, em 89, a cobertura do título do Botafogo, que não era campeão há 21 anos, e foi um acontecimento que extrapolou o próprio Botafogo, porque acabou sendo um acontecimento, né? E eu me lembro que eu estava com o João Saldanha, nós éramos comentaristas, o Saldanha pulava de 2 cabines, de uma para outra, para a Rádio Tupi e para a TV Manchete, porque ele era comentarista das 2 organizações. Eu acho que tenho a impressão que foi inédito isso, foi o único caso de um comentarista pular de uma cabine para outra durante o mesmo tempo e fazer comentários paralelos. Então ele até me facilitou, porque ele falava muito pouco, e eu também acabei falando pouco, porque a emoção tomou conta da gente. O Botafogo estava ganhando, e foi talvez o jogo que eu tive mais dificuldade em separar o amor pelo Botafogo e o lado profissional, que eu sempre soube separar muito bem. Nesse dia, foi difícil você conter a emoção de ver que o Botafogo estava ganhando o jogo e o Botafogo estava se aproximando daquela conquista. Esse momento é um momento inesquecível. Eu sempre costumo dizer aos amigos que eu tive 2 dias na minha vida assim que ficaram para sempre. O dia do nascimento do meu filho, meu primeiro filho, e esse dia que o Botafogo foi campeão depois de 21 anos, parecia uma coisa que nunca mais iria acontecer. Além dessa curiosidade que você contou do hotel, teve algum outro caso que te marcou? Você diz na trajetória da Manchete? Isso. Bem, marcou negativamente, porque a Manchete no início dos anos 90 passou por uma crise, mudou de donos, pela primeira vez os salários atrasaram, depois eles foram pagos, mas sem correção monetária, houve uma perda. O mais importante que a perda de dinheiro que nós tivemos foi a perda de credibilidade, foi a perda de confiança do público na casa e de nós também nos patrões, né? Isso foi, se não me engano, em 92, o Collor já era presidente na época, e acho que a partir daí começou a queda da TV Manchete, né? Fora isso,
foram só bons momentos, porque a Manchete era uma casa que não pagava bons salários, pagava salários razoáveis, sofríveis, mas te dava um ambiente de trabalho muito bom entre os colegas, o conforto de um lugar privilegiado, com uma vista maravilhosa, tinha um restaurante que tinha uma comida muito boa, nós nos reuníamos para almoçar, às vezes até não tinha necessidade de almoçar, mas tinha almoçar porque era legal, perto da piscina, né? Sei lá. Então eu acho que foi um momento de nossas carreiras muito bom, muito legal mesmo. Eu só lamento que a Manchete não continuou em ascensão, porque seria evidentemente a grande concorrente da Globo até hoje, porque ela mostrou muito mais do que hoje mostram o SBT e a Record, que ela sabia fazer novela. Ela mostrou a Globo, ó, nós também sabemos fazer novela. E houve 3 novelas, pelo menos, muito boas lá. Além teve a Amazônia, além do Pantanal. Teve a Amazônia, teve Dona Abelha, quando começou. Dona Abelha, exatamente. Cananga do Japão também fez. Cananga do Japão, grande interpretação. A cenografia, a iluminação, que hoje a Record e a SBT penam ainda na Manchete, era excelente. Se você pudesse resumir em poucas palavras a sua trajetória, né, na Manchete, o que você diria desse tempo? Assim? Eu até já disse, eu achei que se eu fizer um resumo de toda a minha carreira, que já é longa, foi um período que eu recordo com muito carinho, pelo pioneirismo que a gente estava fazendo ali, pelos colegas que trabalharam lá comigo, pelo ambiente excelente de trabalho. Não pelo lado financeiro, porque pelo lado financeiro houve outras experiências mais assim, compensadoras, né? Mas eu acho que a Manchete, eu guardo no meu coração e todo mundo lamenta até hoje que tenha acabado a Manchete do jeito que acabou.